No último episódio, vimos que o imparável Juggernaut estava de acordo com seu amigo Tom para subtrair Lilandra, a princesa do Império Shi'ar, e depois vendê-la para o Eric o Vermelho por muitos milhões de dólares. Os X-Men acabaram intervindo nessa situação e o combate foi generalizado, mas no final todos os X-Men sabiam que não tinha como vencer o Juggernaut. O fanático é simplesmente imparável, nenhum dos X-Men tem poder suficiente para bater de frente com ele, só que ninguém esperava por isso que aconteceu. No último instante, o Gladiador apareceu. Ele é o líder da guarda imperial dos Shi'ar, um ser extremamente poderoso. Juggernaut se irritou tanto com a conversinha fiada dele que partiu para cima do Gladiador, mas percebeu que seu soco nem ao menos fez cócegas no tal Gladiador, que com toda a facilidade o arremessou com tanta força que ele foi parar do outro lado do oceano. Todos os X-Men ficaram em choque. Só que essa não foi a última vez que eles veriam o fanático. O que aconteceu depois desse fatídico dia foi impressionante. Ser arremessado para o outro lado do oceano foi algo que deixou Juggernaut extremamente furioso. A partir do momento que ele tocou o fundo do mar, tudo que ele conseguia pensar era sobre vingança. Juggernaut então passou os 2 próximos meses de sua vida caminhando pelo fundo do mar até chegar ao continente. Ele conseguiu fazer isso pois seus poderes lhe garantem muito mais do que apenas ser imparável. Ele também possui a imortalidade. Mas da onde será que vêm esses poderes? Descobriremos isso nesse episódio também. Enquanto isso, nas ruínas de Sitorak, uma caverna escondida em algum lugar do planeta Terra, um cientista chamado Eugene fez uma descoberta impressionante. As lendas eram verdadeiras. Ele removeu uma espécie de tábua no chão e agora ninguém mais vai poder rir da cara dele. Dentro dessa caverna de Sitorak, Eugene acabou de encontrar a lendária Tábua de Sitorak. Esse é o poder das eras. A lenda conta que Sitorak fornecia para seu mais leal seguidor poderes místicos, poderes imensos como a própria imortalidade. Enquanto ele falava isso, vemos que o Juggernaut estava lá atravessando o fundo do mar e está chegando ao final de sua jornada. Ele desce a pancada até mesmo em tubarões que aparecem na sua frente. Segundo Eugene, a lenda diz que qualquer pessoa que tocar o rubi de Sitorak ganhará esses poderes místicos. Ele descobriu isso lendo aquela tábua e começou a procurar pelo tal rubi. Juggernaut nesse momento começou a escalar uma ponte e finalmente voltou ao continente. Ele está em busca de vingança, causando um trânsito gigantesco no meio dessa ponte. Juggernaut arremessou um carro para fora e você pensaria que ele está disposto agora a se vingar do Gladiador, né? Só que não. Na verdade, ele quer se vingar do Charles Xavier. Afinal, ele sabe que não dá pra aguentar o Gladiador. Todas as pessoas da ponte correm desesperadas, enquanto Juggernaut faz algo que ninguém imaginaria. Ele pega o carro de um taxista, depois remove o motorista, arranca o teto do carro e vai utilizá-lo para dirigir até a mansão dos X-Men. O taxista ficou extremamente irritado e mandou esse mutante fedido voltar com seu carro. Só que isso ofendeu o fanático. Afinal, ele não é um mutante e para dizer que seus poderes são mágicos. Para se vingar, ele tenta passar com o próprio táxi em cima do taxista, mas ele conseguiu desviar no último instante. A polícia está atrás do fanático sem nem mesmo saber que não podem fazer nada contra ele. Juggernaut vai direto até a mansão dos X-Men para dar cabo da vida do Professor Xavier como vingança. Lá na própria mansão, o Professor Xavier já via tudo através da TV. Juggernaut está causando a maior destruição na cidade e como voltou para se vingar, o professor está preocupado. O Fera diz que tem muito pouca gente ali na mansão, eles não vão conseguir se defender do imparável Juggernaut. Por causa disso, precisarão de alguma outra estratégia para se desvencilhar do Ken, que é o nome verdadeiro dele, Ken Marco. Vemos então que Juggernaut já chegou na mansão dos X-Men, invadiu o portão com aquele táxi quebrado no meio e o sistema de defesa do lugar foi ativado instantaneamente. O carro explodiu e ele saiu voando de costas no gramado. Uma rede elétrica tentou pará-lo, mas é lógico, não funciona, ele é imparável e já quebra a porta da frente. Ao mesmo tempo, Eugene, lá na caverna do Sitorak, conseguiu encontrar o rubi. Agora, ele vai ter todo o poder que sempre desejou. O Professor Xavier estava utilizando os computadores para entrar em contato com todos os X-Men e chamá-los para defendê-lo. Afinal, sozinho, ele tá perdido, não tem o que fazer contra o Juggernaut. Vampiro e Tempestade são as primeiras a atender o chamado. Wolverine e Ciclope foram os segundos a atender. Eles estavam visitando o Morfo. Jubileu
percebeu estava se divertindo saltando na piscina da casa de alguém e não atendeu ao chamado. Gambit ajudava alguns jovens a consertar o ônibus escolar deles e também não viu o rádio chamando. O professor Xavier não entende por que ele não está conseguindo contactar todo mundo e do nada ouviu uma explosão. O fanático se aproxima cada vez mais e quer saber onde está seu irmão. Ele quebra todas as portas procurando por Charles Xavier e atravessa o solo com toda a facilidade procurando por ele. Juggernaut caiu bem na sala de treinamento dos X-Men. Ele insiste em dizer pro Xavier parar de se esconder até que de repente o professor aparece ali. Ele não entende por qual motivo quem deseja feri-lo. Afinal, quem desceu o cacete nele foi o gladiador. Mas como não tem jeito, o professor Xavier começou uma simulação de guerra para poder escapar do Juggernaut. O fanático o manda parar de se esconder, é para deixar de ser covarde. Ele quebra tudo na sala de treinamento sem problema algum e exige que o professor Xavier lute como um homem. O professor então utiliza diversos robôs com a mesma imagem do Juggernaut para combatê-lo, mas todos são destruídos com imensa facilidade. Ele diz que não vai cair nesses truques estúpidos de carnaval e é acertado pelas costas, mas destrói o próximo robô e o último também com o pé do penúltimo. O professor Xavier então troca o cenário mais uma vez, eles vão pro deserto e agora Juggernaut vai enfrentar o Hulk. Ele puxa o solo do gigante esmeralda que cai para trás e ainda tenta partir para cima dele, mas é destruído com uma única pancada. Aquilo era apenas um robô. O professor Xavier enquanto isso quer saber por que ele está fazendo tudo o que está fazendo. Ele não entende por que o Ken Marco sempre quis feri-lo e Juggernaut fala que o professor sabe por quê. Vemos que o Fera veio voando numa espécie de prancha voadora e acertou o Juggernaut na cabeça com duas luvas eletrificadas. Ele diz que se o Juggernaut quiser destruir o professor, será destruído por causa disso ele mesmo, mas não durou nem 2 segundos nas costas do fanático. Ele foi derrubado com imensa facilidade e agora a simulação acabou. O professor Xavier tentou detê-lo abrindo um buraco no chão, mas Juggernaut conseguiu se segurar. Agora o bicho pegou para o professor Xavier. Juggernaut se aproxima pronto para tirar sua vida, mas começa a destruir toda a sala de combate, o teto desaba e o professor tem que ficar desviando dos escombros. Ao mesmo tempo, Eugene, lá na caverna Sitorak, estava lendo aquela tábua. Nela dizia: aquele que possuir a pedra sagrada terá que se preparar para receber os poderes escarlates de Sitorak. Juggernaut estava destruindo a sala de combate inteira. Ele quer eliminar o professor com sua própria sala. De volta à tábua, leia essas palavras e saia desse lugar transformado em um Juggernaut humano. Essas palavras ativaram um feitiço, um brilho vermelho começou a emanar do corpo do Eugene e lá na sala de guerra dos X-Men, Juggernaut, que estava pronto para tirar a vida do professor Xavier, começou a passar mal. Ele achou que o professor estava fazendo algo com ele, mas Xavier explicou que não. O Fera ainda estava lá caído por causa da pancada e o Juggernaut simplesmente jogou o professor Xavier e caiu no chão. Ele está gritando de dor, sentindo que seus poderes estão saindo de seu corpo. É isso mesmo, seus poderes atravessaram o teto da mansão e tudo começou a desmoronar. O Fera conseguiu salvar o professor Xavier. Ele não entende o que aconteceu com o Juggernaut e nem o professor Xavier sabe. A única certeza que ele tem é que Juggernaut está com muito medo. Vampira e Tempestade chegaram nesse momento. Elas perguntam se alguém está ferido e o Fera explica que o Juggernaut está preso nos escombros que caíram do teto. O professor está insistindo para que eles libertem o Juggernaut e a vampira diz que ele deve estar louco. Eles têm que aproveitar isso. Afinal, se libertarem o Juggernaut, ele vai sair descendo o cacete em todo mundo como se fossem brinquedos. Mas aí o professor Xavier diz que Ken Marco não vai poder fazer isso. Alguma coisa absorveu os poderes dele. Seu irmão está ali implorando por ajuda. Dá pra sentir isso na mente dele. Vampira ainda assim quer deixar o Juggernaut ali implorando até que ele perca a vida. Mas o professor Xavier fica irritadinho. Ele diz que essa não é uma decisão que a vampira tenha que tomar. Ele então diz que não está pedindo, ele está mandando ajudar o Juggernaut agora. E sem outra escolha, todo mundo tem que ir lá resgatar o Ken Marco debaixo daqueles escombros. Vampira conseguiu rapidamente. Professor Xavier o colocou lá na enfermaria. Ele está sob os melhores cuidados que o dinheiro pode pagar. Seus sinais vitais estão muito fracos e ele está perdendo força rapidamente. Sem os poderes de Juggernaut que ele tinha, como o de regeneração, ele não vai conseguir sobreviver. Professor Xavier então diz que seus poderes têm que ser restaurados. Vampira fala que ele deve estar de brincadeira. Até mesmo a Tempestade falou que o Juggernaut
Juggernaut jurou que vai destruir o Xavier. Isso não faz sentido, mas o professor Xavier sabe muito bem disso. A existência do Juggernaut é uma ameaça para ele, mas ainda assim, Ken Marco é seu irmão. Ele vai fazer tudo o que puder para salvar a vida dele. O professor então manda que eles se comuniquem com o Ciclope e o Wolverine. Eles têm que utilizar o jato para ir até as cavernas de Cyttorak e procurar pelo Rubi Sagrado. Eles vão conseguir fazer isso encontrando o novo Juggernaut, que deve estar lá perto. Ciclope mal pode acreditar o que o professor Xavier está pedindo. Ele não vê nenhuma boa razão para ajudar o Juggernaut. E o Fera tem que dizer que além de um super vilão, o imparável Juggernaut é também irmão do professor Xavier. Wolverine mal pode acreditar no que está ouvindo. E Ciclope fala que não tem outro jeito. Eles vão salvar a porcaria da vida do Juggernaut. E não adianta o Wolverine dizer que não gosta disso. Vemos então que o Jean acabou de sair da caverna com seus novos poderes. Ele está usando até a roupa do Juggernaut. Já saindo de seu carro, ele quebrou o volante sem nem perceber. O homem mal pode acreditar em tantos músculos em seu corpo e diz que as garotas vão ficar loucas com ele. Assim que entra em seu apartamento, Eugene destrói a porta e também a parede ao redor. Ele senta no sofá e destrói o sofá também. Finalmente ele tira seu capacete e vai beber um copo d'água, mas destrói a torneira. Ele não sabe utilizar seus poderes. Quando vai abrir a geladeira, também arranca a porta da coitada. E depois, quando vai andar dali, ele quebra o piso e cai no andar de baixo. Realmente os poderes do Juggernaut não são fáceis de controlar. Ao mesmo tempo, o Fera falava pro professor que se ele invadir a mente de seu irmão, talvez isso possa ajudar. Xavier não gosta de invadir as mentes dos outros sem permissão, mas não tem outro jeito. Ele então entra nos pensamentos de seu irmão, que grita o mandando sair imediatamente. Mas o professor quer ajudar e vai continuar. Ele então começa a observar as memórias antigas de seu irmão, do dia que se conheceram. Xavier estava extremamente animado, dizendo que vai ser muito legal, pois ele nunca teve um irmão antes. Mas a primeira coisa que Ken Marco fez com ele foi derrubá-lo de seu cavalo e disse que eles não são irmãos, são apenas meio-irmãos. E ele vai pisar no Xavier todas as vezes que puder. O moleque realmente era muito ruim e Xavier não entendia por quê, afinal ele não fez nada. O pai do jovem Ken Marco então se aproximou e mandou seu filho se afastar do Xavier. Ele o empurra de maneira muito engraçada e pergunta se Charles está se sentindo bem. Xavier fala que está sim e tenta dizer que seu meio-irmão Ken estava apenas tentando ajudá-lo a se levantar. O pai então manda Charles entrar para se preparar para o jantar e separa um tempo para conversar com seu outro filho. Extremamente irritado, ele diz que o Ken é um idiota. Ele tem que ser legal com o Charles Xavier, senão a mãe dele vai expulsar os dois e os dois ficarão sem dinheiro. Ela é uma milionária que sustenta todo mundo e por causa disso o homem vai se livrar de seu filho o mais rápido possível, senão ele vai atrapalhar seus planos. O professor Xavier do presente ficou se perguntando que planos seriam esses. As memórias então continuam. Durante um jantar, Ken aparece e diz que está atrasado pois estava arrumando suas malas. Xavier pergunta para onde ele vai, mas Ken diz que não interessa para ele. Mesmo assim, ainda conta que vai para um internato. Xavier fica triste pois seu meio-irmão acabou de chegar e Ken aproveita para pedir desculpas pelo que aconteceu antes. Xavier diz que está tudo bem e seu pai fala que tudo vai ficar certo pois o Ken voltará logo logo. Além disso, vai ser melhor assim pois dará menos trabalho para a mãe do Xavier. O jovem pergunta se sua mãe não está melhorando e seu padrasto fala que está sim. Ela está melhorando o tempo todo. Mas aí, Xavier começou a ter uma dor de cabeça e nesse momento despertou uma parte de seus poderes, conseguindo escutar os pensamentos da mãe, que estava muito mal de saúde. Seu padrasto diz que ele deve estar imaginando as coisas, pois sua mãe está muito bem. O homem então manda a empregada levar o Xavier, pois ele está tendo uma de suas dores de cabeça. Talvez seja melhor ligar para o médico. Vemos que no presente, Ken Marco culpa o Charles Xavier, pois seu pai o enviou para esse internato só por causa do Xavier. E o professor fala que isso não é verdade, mas Juggernaut não aceita outra resposta. No passado, ele perguntou para seu pai quanto tempo vai ter que ficar nessa escola, e o homem disse que até que ele aprenda como ser legal com o Xavier, até porque a mãe dele não vai durar muito tempo viva, e se ele causasse mais problemas, poderia acabar com todo o plano. No presente, Juggernaut ri, pois seu pai realmente era muito maléfico. Xavier mal pode acreditar que isso era verdade. Seu padrasto se casou com sua mãe apenas para pegar o dinheiro dela, e o mais triste é que a mãe do Xavier amava o cara. O padrasto nunca ligou para ela, nem para o Xavier. O Fera teve que até ir consolá-lo. Vemos
Vemos que enquanto isso, Eugene chegava com seus novos músculos até uma casa de shows. Ele tentou impressionar uma jovem na entrada, humilhando o namorado dela e dizendo que ela poderia ficar com ele, mas a mulher o mandou sair dali pois ele é muito estranho. Tentando impressioná-la, ele arrancou a parede inteira da entrada da casa de show, mas isso acabou afastando todo mundo. Ele nem entendeu por que essa jovem não gostou dele. Talvez ela tenha falado com a mãe dele e de repente Wolverine apareceu. Ciclope fala pro Eugene que mulheres gostam de homens que são eles mesmos, e eles estão ali para ajudá-la a voltar a ser como ele era. Eugene, entretanto, diz que nunca isso vai acontecer e arremessa os dois lá para dentro da casa de show. Parece que eles vão ter que fazer isso da maneira difícil. Wolverine então parte para cima do Eugene, que já estava dançando ignorando os dois e nem percebeu que Wolverine se jogou contra ele, pois o derrubou com uma cotovelada enquanto dançava. Ciclope então utilizou seus poderes e pelo menos conseguiu fazer o Eugene tropeçar e cair. Nesse momento, o rubi de Cyttorak saiu de seu bolso e o Wolverine pegou. Os dois então saíram correndo, chamaram o jato dos X-Men, entraram e foram embora antes dele chegar. Eugene tentou saltar para pegar o rubi de volta, mas não conseguiu e caiu dentro de um estúdio onde eles estavam gravando um episódio dos Power Rangers. Ele atravessou a parede correndo e todo mundo foi atrás dele, não sei porquê. Ciclope então ligou pro Professor Xavier para avisar que eles estão com o rubi. O Professor Xavier então entrou em contato com o Ken Marco e pediu para que ele se lembrasse do dia que voltou do colégio interno. Charles naquela época perguntou por que ele não veio visitar durante as férias de verão, mas Ken falou que tinha coisas melhores para fazer. Naquele momento, enquanto estava a cavalo, Charles sentiu uma dor de cabeça intensa e conseguiu ler os pensamentos de seu meio-irmão. Nesses pensamentos, ele falava que seu pai não deixava que ele voltasse para casa, pois ele gostava mais do Charles do que dele. Xavier tentou explicar que o pai deles não gostava mais do Xavier do que dele, mas aí Ken percebeu que seu irmão leu seus pensamentos. Ele deve ser um mutante e começou a ofendê-lo, o chamando de mutante. Xavier fala que era jovem demais para conseguir controlar seus poderes e pede o perdão de seu irmão, mas ele não vai perdoá-lo, pois Xavier está fazendo a mesma coisa nesse exato momento, lendo seus pensamentos. Ele viu mais uma memória da época da escola, quando Ken Marco começou a empurrar o Xavier e contou para todo mundo que ele era um mutante, fazendo seus amigos se afastarem dele, inclusive a Sondra, a garota pela qual ele era apaixonado. Ken Marco realmente era maléfico com o Xavier, e se lembrando disso, o professor ficou em choque. Ele era muito jovem e seu meio-irmão feriu seus sentimentos profundamente. Por causa disso, o professor Xavier saiu daquele lugar e foi pro quintal pensar um pouco. Tempestade se aproximou para conversar com ele e o professor Xavier falou que não vai perdoar seu irmão. O homem é sádico e nunca foi nada mais do que isso. Ele não merece nenhuma espécie de simpatia de ninguém, e Tempestade apenas pede para que o professor Xavier tente entender seu irmão. Afinal, Xavier ensinou seus X-Men a não deixar o passado controlar seus corações. E o professor Xavier agradeceu muito a Tempestade. Ele então voltou até o quarto e colocou o rubi de Cyttorak nas mãos do Ken Marco. Em seguida, invadiu a mente do Juggernaut e disse para ele que trouxe o rubi de Cyttorak. Ele vai ter seus poderes de volta e assim vai salvar sua vida. Mas Juggernaut não entende por que o professor fez isso, e Xavier explica que foi pela satisfação de saber que salvou a vida dele. Mesmo assim, Ken Marco fala que isso não vai mudar nada. Ele sempre será o pesadelo ambulante do Xavier, e o professor fala que esse é o preço que ele tem a pagar. O professor então sai da mente de seu irmão e ele fala aquelas mesmas palavras que o Eugene leu da tábua. Quem possuir o poder sagrado terá que se preparar para receber os poderes escarlates de Cyttorak, e ao ler essas palavras, saia desse lugar como um Juggernaut humano. Os poderes então saem do corpo do Eugene, que estava dançando com as garotas lá na casa de show, e atravessam o planeta, voltando direto até o corpo do Ken Marco. Depois de voltar ao normal, Eugene foi ajudar aquela jovem que ficou presa embaixo de uma mesa, e parece que ela gostou muito dele e ficou muito feliz pois ele a ajudou. O homem mal pôde acreditar e desmaiou de emoção. Assim que os poderes retornaram, Juggernaut voltou a ter aquela mesma roupa e aumentou muito de tamanho. Ele então se levantou e disse que a partir de agora ninguém mais vai retirar seus poderes. Ele pegou o rubi de Cyttorak e o arremessou para fora da atmosfera do planeta, indo direto pro espaço. Wolverine estava pronto para combatê-lo, mas Juggernaut manda o baixinho se acalmar. Ele vai deixar esse combate para outro dia, pois não está a fim de lutar agora. Vampira mal pode acreditar nisso, e o professor Xavier não deixa que os X-Men sigam o Juggernaut. Ele escolheu não continuar atacando. Talvez essa seja sua maneira de dizer obrigado. E o episódio acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.